Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos à nossa 10ª aula da disciplina de pontes do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano. Na aula de hoje, gente, nós vamos começar a entrar na parte de dimensionamento das lajes ou dos tabuleiros, né? Então na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente vai calcular essas lajes ou tabuleiros, né? E no caso específico de laje central. Por quê? A gente vai ver que nas pontes a gente vai ter as lajes centrais e as lajes em balanço. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre laje central. Mais especificamente, a gente vai aprender a dimensionar o quê? O momento fletor de projeto em uma determinada laje. E nas próximas aulas, a gente vai estudar sobre dimensionamento de esforço cortante. Depois, a gente vai ver sobre lajes em balanço para caso de momento fletor e de esforço cortante também. Então a gente entrou numa parte da disciplina que é de suma importância da gente prestar atenção e entender todo o procedimento de cálculo. Então os objetivos da aula: apresentar o que são essas lajes, né, os tabuleiros, também as longarinas e as transversinas. A gente tem que entender quais que são os elementos estruturais que fazem parte das pontes, mostrar o que são lajes centrais e lajes em balanço, né? A gente tem que ter essa diferenciação. E também a gente vai realizar o dimensionamento de uma laje central, né, para o caso de esforço de momento fletor. Então, gente, basicamente isso aqui é uma representação, né, de uma seção de uma ponte. Então aqui a gente vai ter a parte da fundação, né, que é a infraestrutura, o pilar, que compreende a mesma estrutura juntamente com os aparelhos de apoio, né? E aqui, gente, a gente tem a parte de cima, que é o que a gente chama de laje ou tabuleiro. Vocês estão vendo essas vigas aqui, ó, essas 4 vigas aqui, no mesmo sentido, ou seja, na mesma direção da laje, no sentido do tráfego. Essas vigas são chamadas de longarinas. Então, notem que até o nome já dá para ter uma noção, ó, longa, porque é ao longo da longitudinal, ou seja, da seção longitudinal da ponte. Então, as vigas aqui, elas são chamadas de longarinas. A gente tem também, gente, outras vigas. Essas vigas, o próprio nome já sugere o que são elas, que são chamadas as transversinas. As transversinas, gente, são vigas transversais, né, que são aplicadas, né, nas pontes, que são colocadas nas pontes justamente para dar mais rigidez e mais estabilidade. Então, notem que nesse caso aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 longarinas, né, que são essas vigas na seção longitudinal, e a gente tem várias transversinas, gente. Então a gente tem várias transversinas, que são essas estruturas, essas vigas transversais que vão dar mais rigidez à ponte. Então, gente, para que a gente consiga calcular esses tabuleiros, essas lajes, a gente tem que voltar um pouquinho nos conceitos aprendidos de laje. Eu não sei se vocês já fizeram já estudaram conteúdo de lajes, se vocês estudaram em concreto 1 ou se ainda vão estudar no concreto 2. Porém, gente, só revisando, caso não tenham visto, alguns conceitos aqui vão ser os mesmos que a gente viu lá em estrutura de concreto armado. A gente precisa fazer algumas simbologias para as vinculações. A borda livre de uma laje vai ser simbolizado por um traço tracejado aqui, né, por uma linha tracejada. Quando a gente diz que uma borda de uma laje é apoiada, vai ser representado por uma linha contínua. E quando a laje ela é engastada, a gente vai representar ela por 2 traços contínuos, ou ainda a gente pode representar através de engaste, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas a gente pode utilizar essas 3 simbologias: borda livre, linha tracejada; borda apoiada, linha contínua; e borda engastada, né, 2 linhas contínuas, como é o caso aqui que a gente está vendo aqui nessa representação de uma laje. Outros conceitos importantes, gente, é o conceito de LI e de LX, de LY, desculpa, e de LX. Não, se vocês não estudaram em estrutura de concreto ainda, o que vai ser o nosso LI que a gente vai adotar aqui na disciplina de pontes? O LY vai ser sempre o valor
a borda de maior dimensão da nossa laje. Então, LY é a maior dimensão da nossa laje. E o LX vai ser a menor dimensão da nossa laje. Então, gente, a relação LY e LX, ou seja, a razão entre essas duas dimensões, vai ser de total importância para que a gente consiga fazer o dimensionamento da nossa laje. Outra coisa que é super importante da gente entender e da gente guardar na memória, gente, é a direção do tráfego. Ou seja, a gente vai ver que a gente vai utilizar umas tabelinhas, porque o método que a gente está utilizando é chamado método das tabelas de Rush, que é um método alemão. E a gente vai ver que nessas tabelinhas existe o que a gente chama de direção do tráfego, que basicamente é o sentido em que o tráfego ocorre. E vai ser muito importante da gente entender isso aqui, ó. Essas setinhas aqui, ó, essas setas duplas, elas vão indicar, basicamente, a gente vai ter que analisar se, na laje que a gente está analisando, se o sentido do tráfego está no sentido da menor dimensão, né, como é o caso aqui, a menor dimensão é LX, né? Então, essa setinha representaria que o tráfego estaria no sentido da menor dimensão. Ou ainda, se o sentido do tráfego estaria no sentido da maior direção. Se a gente for tomar como caso esse exemplo aqui, o LY é a maior dimensão. Então, as duas setinhas duplas aqui, nesse sentido, indica que o tráfego, a direção do tráfego estaria no sentido da maior direção. Então, gente, eu já vou explicar o conteúdo resolvendo um cálculo para ficar bem claro, para que a gente consiga já chegar no resultado final. E que a gente consiga descrever, porque eu acho mais fácil já fazer um exemplo do que explicar tudo e voltar e fazer um exemplo. Aí vai ficar até mais cansativo. Então, vamos supor que a gente tenha a seguinte seção transversal dessa ponte. Notem que nessa ponte, gente, a gente não tem a parte do passeio. Por que a gente não tem a parte do passeio? Que para o fim de dimensionamento aqui que a gente vai ver agora de laje central, então para a aula de hoje, laje central, essa parte de passeio, de guarda-corpo não vai ser tão importante. A gente vai ver que não vai ser tão importante. Então notem que essa ponte aqui ela não vai ter nenhum passeio. Se a gente for verificar, ó, essa ponte, se a gente for excluir os guarda-corpos aqui, ela tem o quê? 7 metros de seção transversal. Notem que isso aqui é a seção transversal da ponte. O pavimento, se a gente for notar, ó, aqui a menor dimensão do pavimento é 5 centímetros e a maior dimensão aqui no meio, né, para a gente ter o abaulamento do asfalto, é de 11 centímetros. Então, notem isso. A gente vai ver, gente, só lembrando, né, a gente sempre considera a longarina, né, ou a nossa viga, a gente considera ela como um apoio. Tem até aqui embaixo, né, o desenho, não sei se está dando para ver, do aparelho de apoio. Mas a gente faz uma simplificação estrutural e considera ela como sendo um apoio. Então, de apoio a apoio, a gente vai ver que a gente tem um valor total aqui, né, uma distância de 5 metros. Então, o que a gente vai utilizar para calcular a nossa laje central vai ser esse valor aqui, ó, que a gente está interessado na laje central. Essas lajes aqui, ó, que ficam tanto à esquerda quanto à direita da última viga, ou seja, a laje que está à direita da última viga ou a que está à esquerda da última viga, são chamadas de lajes em balanço, justamente porque ela meio que lembra, né, uma viga engastada, porque ela fica em balanço, não tem nenhum apoio aqui, então ela meio que tem esse nome, essa nomenclatura de laje em balanço. Para o caso da aula de hoje, o que vai importar é a laje central. Então a gente vai ver que a gente tem esse vão teórico de 5 metros, e se a gente for excluir esses guarda-corpos, que na aula de hoje não vai ser tão importante, para não ficar tão maçante, tão longa, né? A gente vai ter 7 metros. Então, se a gente tirar 7 metros, se a gente tirar os 45 centímetros de cada lado, a gente vai ter 1 metro para cá, né? E mais 1 metro para cá, totalizando 7 metros até antes do guarda-corpo aqui. A gente só está pegando a parte da laje, principalmente a laje central. Essa aqui, gente, é uma planta esquemática do tabuleiro. Então, notem que aqui é basicamente a seção transversal que eu acabei de mostrar para vocês. Lembra que eu falei, ó, que a parte que interessa para a gente aqui é esses 5 metros, né? Essa parte de 5 metros. Então, tá aqui, né? 5 metros. E 1 metro de cada lado. Então, aqui nesse caso, a gente excluiu, né, esse guarda-corpo dos dois lados, que não vai ser tão importante para a gente agora. Só para vocês entenderem como é que começa a fazer esse dimensionamento. O que acontece? Essa aqui é a seção transversal e essa aqui é a planta esquemática do tabuleiro, ou seja, isso aqui
é a seção longitudinal da minha superestrutura, da minha ponte como um todo. Então, a minha ponte, ela tem esses 4 vãos aqui, ó. Ela tem mais uma laje L1, uma laje L2, L3 e L4. Notem que a laje L4, ela tem dimensões de 5 metros e 5 metros. E aqui a L1 também, 5 metros e 5 metros. Então, elas são iguais. E L2 e L3, né? Se a gente for parar para ver, elas também têm as dimensões iguais. Assim como a laje L6 e a laje L5 também possuem as mesmas dimensões. O objetivo do exercício, a gente vai verificar aqui, que vai ser encontrar os momentos fletores que atuam na laje 1 através do método das tabelas de Rush. As tabelas de Rush, gente, é como eu falei para vocês, é um método alemão, né, que ele é utilizado para realizar o dimensionamento dos tabuleiros das pontes. E ele é um método que a gente vai utilizar essas tabelas, porém, em conjunto com esse método, a gente vai utilizar as normas brasileiras, que são as normas que eu falei para vocês lá na aula 8, que é a NBR 7188, e a gente também tem, a gente vai ver na aula de hoje um pouquinho sobre a NBR 7187. Então, gente, a gente vai fazer o dimensionamento da laje L1. A laje L1 é igual à laje L4. Uma coisa que em pontes é muito comum, gente, a gente vai ver que é bem longo o processo de fazer esse dimensionamento. Uma coisa que é muito comum em pontes é que a gente tem o quê? Sempre as lajes com as mesmas dimensões, ou seja, que em todo o comprimento da ponte, que essas lajes elas tenham as mesmas dimensões. Justamente por quê? Porque a gente faz os cálculos apenas uma ou duas vezes, porque aí a gente tem que calcular separado as lajes em balanço. Porque isso otimiza o processo, né? Porque se as lajes forem iguais, se a espessura da ponte, do tabuleiro também for igual, a gente vai obter os mesmos valores de momento fletor. Então, isso otimiza bastante o nosso processo. Então, vamos lá. A gente tem que calcular aqui a laje L1. Só lembrando que a laje L1 ela é quadrada, né? Ela tem dimensão de 5 metros aqui, na horizontal, né? E aqui 5 metros na vertical, se a gente for considerar esse plano aqui. O primeiro passo que a gente tem que fazer, gente, eu não sei se vocês já fizeram lajes, né, em concreto, mas a gente tem que separar as lajes e verificar se cada borda, ou seja, se cada extremidade da laje, se ela está livre, se ela está engastada ou se ela está apoiada. Então, para saber se ela está apoiada ou engastada, basta aplicar uma seguinte condição. Já adianto, gente, que a laje ela é dita livre, a gente só vai ter laje livre aqui, ó, só no caso de laje em balanço, que vai ser porque nessa dimensão aqui, ó, nessa borda da laje, ela vai estar o quê? Ela vai estar livre. Então, o único caso que a gente vai ter laje borda livre vai ser nas lajes em balanço. Como a gente está calculando laje central, é só engastada ou apoiada. Então, a gente tem que aplicar essa seguinte metodologia para saber se uma laje ela é apoiada ou se ela é engastada. Então, primeiro, se a análise que a gente estiver fazendo for no sentido horizontal da laje, né, considerando esse plano aqui, se a gente for fazer a análise no sentido horizontal, ou seja, com as dimensões horizontais, que na maioria das vezes vai ser a maior dimensão da laje, teremos a seguinte condição. Então, se a gente for fazer a análise aqui nessa dimensão aqui horizontal, a gente vai ter a seguinte condição. Se eu vou chamar D1 a maior dimensão dentre as duas lajes que eu estou comparando, então eu vou chamar D1 a maior dimensão dentre as duas lajes que eu estou comparando. E D2 vai ser a menor dimensão dentre as duas lajes que eu estou comparando. Então, se a menor dimensão, D2, for maior ou igual a 1/3 da maior dimensão D1, o que significa? Que ambas as lajes vão estar engastadas. Ou seja, L1 vai estar engastado em L2 e L2 também vai estar engastado em L1. Então, se essa condição for satisfeita, né, se for verdadeira, essa condição se aplica. Porém, se essa condição não se satisfazer, ou seja, se a menor dimensão, ou seja, se D2 for menor que 1/3 de D1, aí o que acontece?
a laje L1, que é a maior, apoia na viga, ou simplesmente a laje L1 basicamente ela vai apoiar aqui perto de L2, e L2 vai engastar em L1, ou seja, a menor laje, gente, ela basicamente ela sempre fica engastada. Se a análise for feita no sentido vertical aqui da laje, ó, se a gente for pegar a comparação nesse sentido aqui, que basicamente vai ser quando a gente vai fazer, quando a gente estiver comparando as lajes em balanço, se a análise for feita nesse sentido, que na maioria das vezes esse sentido aqui da vertical vai representar a menor dimensão da laje, Lx. Então a gente tem que atender a seguinte condição. Então, novamente, D2 vai ser a menor dimensão da laje nesse sentido, e D1 a maior dimensão da outra laje nesse sentido. Então, se D2, ou seja, se a menor dimensão for maior ou igual a 2/3 de D1, aí aplica aquela condição ida anteriormente, né? Então, L1 engasta em L2 e L2 engasta em L1. Novamente aqui, se o D2, né, se essa condição aqui ela não for satisfeita, se o D2 ele for menor, se esse D2 for menor que 2/3 de D1, então a maior vai só apoiar na viga, né? E a menor, como eu disse anteriormente, ela vai engastar. Então, notem que a menor laje, gente, basicamente, ela sempre vai engastar nessas comparações que a gente estiver fazendo. Então, para o nosso exercício, a gente vai descobrir as vinculações entre as lajes. Então, primeiro a gente tem que fazer sempre em parzinho, né? Só vou voltar aqui. Então, a gente vai fazer de L1 com L2, de L2 com L3, L3 com L4, né? Só para a gente verificar. Então, L1 com L2, gente. Então, vamos fazer essa comparação aqui no sentido da horizontal, né? Então, para a gente fazer essa comparação, vamos lá. Então, vamos supor, né, que o D2 seja maior ou igual que 1/3 de D1. Vamos sempre aplicar essa condição primeiro. Então, o D2 é a menor dimensão, que no caso aqui vai ser 5. E o D1 vai ser a maior dimensão da outra laje, nesse mesmo sentido. Então, 5 maior ou igual a 1/3 de D1. D1 aqui no caso é L2, né, que é 8,5. Então, 8,5. Então, 8,5 dividido por 3 dá 2,83. 5 é maior que 2,83, não é? Então, ok. Então, a condição foi satisfeita. Então, ambas as lajes vão ser engastadas. Então, vocês podem representar o engaste tanto através dessa simbologia que a gente utiliza lá desde Teoria das Estruturas 1, ou então vocês podem fazer aquela simbologia de duas linhas contínuas, né? Dois traços contínuos aqui, um ao lado do outro. A laje L2 e L3 são as lajes que possuem as mesmas dimensões. A gente vai ver que quando as lajes possuírem as mesmas dimensões, sempre vai ser engaste, independente do tipo de análise que eu faço. Então, D2 tem que ser maior ou igual a 1/3 de D1. Como as duas têm as mesmas dimensões, então tanto faz quem vai ser D2 e quem é D1, né? Porque 8,5 vai ser maior ou igual a 1/3 de 8,5, né? Então, 8,5 vai ser maior ou igual 8,5 dividido por 3, né? A gente viu aqui em cima que dá 2,83, né? Nesse caso aqui passou com sobra, né? Então, novamente, L2 engasta em L3 e L3 também engasta em L2. Então, notem ó, que a laje L2 já ficou engastada aqui e aqui nessa parte, nessa dimensão, nessa borda também já está engastada. L3 e L4, gente, vai ser basicamente o mesmo caso de L1 e L2, vai ser idem. L3 e L4. Então, o D1 vai ser 8,5, né, que é a maior dimensão, e o D2, que é a menor dimensão, vai ser o 5. Então, D2 tem que ser maior ou igual a 1/3 de D1. Então, D2 é igual a 5, né? Então, 5 tem que ser maior ou igual a 1/3 de 8,5. Então, 5 maior ou igual a 8,5 dividido por 3, 2,83. Passou também, né? Então, ambas vão ser engastadas, né? L3 engasta em L4 e L4 engasta em L3. Agora, a gente fez das centrais. Nessa aula, nem precisaria de fazer isso aqui, mas eu vou fazer só para a gente relembrar. Agora, vamos comparar, gente, a laje em balanço
e vamos comparar também com a laje L1. Essa em balanço, gente, a gente vai ver que basicamente ela sempre vai dar engastada, porque ela sempre também vai ser a menor dimensão. Então vamos comparar aqui no sentido da vertical, que é o que vai importar para a gente aqui. A gente vai comparar nesse sentido da vertical, que é onde a gente vai ter aqui a união, né, das lajes. Então a gente tem que comparar nesse sentido aqui. Então a gente viu que nesse sentido aqui, nessa borda, a laje L6 vale 1 metro e a laje L1 vale 5 metros. Então, como a gente está comparando na vertical, agora não vai ser 1/3 o coeficiente mais. O coeficiente de 1/3 é quando a gente compara na horizontal. Como a gente está comparando na vertical agora, né, o coeficiente é 2/3. Então, D2 vai ser 1, né? E o D1, que é a maior dimensão, vai ser 5. Então, D2 tem que ser maior ou igual a 2/3 de D1. Então, D2, que é 1, tem que ser maior ou igual a 2/3 de D1, que é 5, né? Então, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 3, 3,33. 1 é maior ou igual a 3,33? Não, né, gente? Então, não passou nessa condição. Então, provavelmente é a condição de baixo, que é o quê? D2 menor que 2/3 de D1. Aí, nesse caso, vai ser satisfeito, né? Que D2 vale 1, menor que 2/3 de D1, que é o 5, né? Então, 1 é menor que 3,33? Ok, né? Então, como a segunda condição foi satisfeita, que é essa condição aqui, ó, como foi a segunda condição que foi satisfeita, então, a maior apoia na viga e a menor engasta na maior, que é o que vai acontecer aqui, ó. A maior, que é L1, só apoia na viga, e a menor, que é L6, né, ela vai fazer o quê? Ela vai engastar em L1. Então, L6 engasta em L1. Se a gente for comparar, fazer a análise do L6 com L1, com L2, com L3 e com L4, sempre vai dar essa mesma condição aqui, ó. Sempre vai dar engastada. O L6 vai engastar e as lajes centrais vão apoiar, para todos os casos. Aqui eu fiz só para o L2 também, mas vocês vão ver que sempre vai dar, basicamente, a mesma coisa. Então, gente, se a gente for parar para... Depois que a gente fez todas as verificações, a gente vai ver que a laje L1 e a laje L4, que são iguais, elas vão ter 3 bordas apoiadas e uma engastada, que é o caso do nosso exercício, que a gente quer esse tipo de laje aqui. Essa laje aqui. As lajes L2 e L3, que são iguais, a gente viu que elas ficaram engastadas de ambos os lados, né? E aqui na horizontal, né? No sentido da horizontal, elas ficaram apoiadas. E as lajes em balanço, né? O que sempre vai acontecer aqui, elas vão sempre ter uma borda engastada nas lajes centrais e uma laje apoiada, uma borda livre, que a gente também pode chamar. Ou só redesenhando aqui para vocês, ao invés de utilizar essa simbologia aqui para engaste, se a gente for utilizar essa simbologia aqui, então ficaria assim, né? A laje L1, que é a laje que a gente está querendo saber, ela tem um engaste aqui. As lajes L2 e L3 são engastadas desses dois lados. A laje L4 é engastada desse lado de cá, né, do lado esquerdo. E a L5 e a L6, essas aqui. Então, o que acontece, gente? Primeira coisa que a gente tem que verificar também, quais que são as maiores e as menores dimensões. O que acontece, gente? Não sei se vocês concordam. Deixa eu só voltar no desenho aqui da planta esquemática do tabuleiro. O que acontece? Vocês concordam, gente, que na maioria dos casos a dimensão das lajes aqui vai ser maior no sentido do tráfego? Porque os carros vão transitar aqui nesse sentido. Então, o que acontece? É muito mais lógico que a dimensão de uma laje ela seja muito maior nesse sentido do que aqui na seção transversal. Isso otimiza custo, né? Otimiza bastante coisas. Então, é muito mais vantajoso que a laje ela tenha a dimensão maior no sentido do tráfego, que é o que vai acontecer em praticamente quase todas as vezes.
Então a gente vai ver que sempre essa dimensão aqui, no sentido do tráfego, a laje vai ter a dimensão maior. Então o que a gente precisa definir agora? Onde que a gente tem as maiores e as menores dimensões? Então a gente vai ver, ó, que a laje L2 e L3, a maior dimensão é 8,5 e a menor é 5. Então nessa laje o LX vai ser 5, que é a menor dimensão, e o LY vai ser 8,5. Então notem que no sentido do tráfego deu a maior dimensão. Na laje L6 e L5 é a mesma coisa. O comprimento da laje L6 e L5 é 27 metros. Então, a maior dimensão vai ser essa daqui, né? A dimensão LY. Por isso que eu já coloquei aqui, ó. LY vai ser aqui. E LX, né, vai ser aqui, que é só 1 metro, né? Essa borda da laje vale só 1 metro. O que acontece? Pode ser que aconteça, isso aqui eu fiz até, peguei esse exemplo propositalmente, pode acontecer de uma laje, por exemplo, ela dá as bordas quadradas. Então ela pode ter as bordas de mesma dimensão. Então o que acontece? Nesse caso, meio que independe, né? Quem eu vou chamar de LY e de LX. Porque eu tenho as mesmas dimensões, então meio que vai fazer tanto faz, tanto fez, né? Porém, gente, para simplificação de cálculo e também para analogias que a gente vai fazer, a gente sempre vai considerar que quando acontecer isso daqui, da laje ser quadrada, a gente vai considerar que no sentido do tráfego, na direção no sentido do tráfego, que é como se a gente tivesse a laje aqui, né, a seção da ponte aqui, no sentido do tráfego a gente vai chamar essa aqui de LY, a gente vai considerar essa a maior dimensão, e no sentido da seção transversal a gente vai considerar o LX, né, que é a menor dimensão. Por isso que eu fiz esse desenho aqui para tentar simplificar um pouco. Segundo passo, a gente tem que calcular as cargas permanentes que tem na nossa laje, na nossa ponte, desculpa. Então, as cargas permanentes que a gente vai ter aqui vai ser a carga referente ao peso próprio da laje, ao peso da pavimentação, ou seja, do pavimento, e o recapeamento. A gente vai entender o que é esse recapeamento. Então, segundo a NBR 7187, que é outra norma que a gente vai começar a estudar aqui na aula de hoje, que é a norma que vai tratar diretamente de projeto de pontes de concreto armado e concreto protendido. Então, a NBR 7187 ela vai trazer várias definições, vários conceitos que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, segundo ela, né, a carga permanente de uma ponte vai ser a somatória do peso próprio da laje, mais o peso próprio do pavimento, mais uma constante de recapeamento. O que é essa constante de recapeamento? Basicamente, gente, é uma sobrecarga adicional que a gente vai considerar no cálculo para prever, né, já futuros recapeamentos, né, futuras alterações daquele pavimento, daquela ponte. Então, já é uma sobrecarga adicional que a gente tem que considerar já no momento de dimensionamento. Então, o que é o peso próprio da laje? É a espessura da laje vezes o peso específico do concreto. O peso próprio do pavimento vai ser a espessura média do pavimento, que a gente vai fazer daqui a pouco, vezes o peso específico do pavimento. E a constante de recapeamento. Uma coisa que é de suma importância a gente verificar aqui, da gente entender, é que a gente está fazendo o cálculo de quê? De laje central. Então, o que vai importar para a gente aqui, gente, é única e exclusivamente a altura da laje, ou seja, a espessura da laje. Então, no cálculo de hoje, a gente vai ver que não vai entrar guarda-corpo, área de guarda-corpo, sabe? Essas coisas todas. Então, o que vai importar basicamente para a gente aqui hoje é só, única e exclusivamente, a espessura da laje, que a gente está verificando só a laje central, que é o caso mais, teoricamente, mais simples. Então, já expliquei, né? H laje, espessura da laje, E média, espessura média do pavimento, peso específico do concreto, peso específico do pavimento e a constante de recapeamento, que ela tem um valor de fixo por norma e tabelado de 2 kN por metro quadrado. Gente, o E médio, que é a espessura média do pavimento, é só a gente fazer uma média, né, do maior valor do pavimento, o valor central, que a gente viu lá no desenho que eu expliquei para vocês, que era 11 centímetros, e o menor valor, que vai estar nas bordas, lá ligado ao guarda-corpo, que era de 5 centímetros. Então, o E médio é a média entre os dois. Então, 11 mais 5, 16. Dividido por 2, 8.
Então, minha espessura média é de 8 centímetros. Então, transformando em metros, 0,08 metros. Importante, gente, isso aqui eu tirei da NBR 7187. Os pesos específicos que a gente tem que considerar para o concreto e para o pavimento é o que a gente já vinha utilizando desde a aula passada, que a gente calculou cargas móveis e a gente calculou, né, o trem tipo resultante longitudinal através da carga permanente da ponte. Então, o peso específico do concreto é de 25 kN por metro quadrado. E a gente vai considerar também, gente, que o peso específico da pavimentação, era para estar aqui, né, esse destaque, e o peso específico da pavimentação a gente vai continuar considerando de 24 kN, falei metro quadrado, é metro cúbico. Peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Peso específico do pavimento, 24 kN por metro cúbico. E a gente tem que ter essa carga adicional, né, por norma, de 2 kN por metro quadrado, para atender um possível recapeamento que pode ser feito durante a vida útil dessa estrutura. Ainda, gente, as lajes, a gente vai ver que as lajes, elas têm que atender, né, uma espessura mínima. Então, as lajes, segundo a NBR 7187, elas vão ter que respeitar essa dimensão mínima indicada. Então, as lajes destinadas à passagem de tráfego ferroviário são aquelas pontes que são utilizadas para quê? Para passagem de trens, né, para ferrovias. Então, essas pontes, elas têm que ter uma laje, elas têm que ter uma espessura mínima, né, de 20 centímetros. Para o nosso caso, né, que a gente estuda sempre, está estudando nessa disciplina, as pontes de concreto armado para tráfego rodoviário, então as lajes destinadas à passagem de tráfego rodoviário têm que ter uma espessura mínima, né, de 15 centímetros. E outros casos, né, a espessura mínima, por norma, é de 12 centímetros. Se vocês forem notar, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, a nossa laje, né, a gente está vendo laje central, só relembrando mais uma vez, se vocês forem notar, a nossa laje central, ela tem uma espessura de 18 centímetros. Então, ela atende a NBR, né, que o mínimo é 15. Então, a laje central nossa aqui, ela tem espessura de 18. Então, só relembrando o pavimento, ó, espessura média aqui a espessura aqui no centro é de 11 centímetros e aqui na borda é de 5. Então, a gente viu que a nossa laje, ela atende o que diz a NBR 7187. Então, vamos lá, vamos calcular qual que é a carga permanente da nossa laje central. Então, a carga permanente referente à laje central deste problema será espessura da laje, que a gente viu que vale 18 centímetros, então transformando para metro, 0,18 metros. Peso específico do concreto é 25 kN por metro cúbico, mais espessura média do pavimento, a gente viu que é 8 centímetros, né? Então 0,08 metros. Peso específico do pavimento, 24 kN por metro cúbico, mais a constante de recapeamento, né? O valor adicional de 2 kN por metro quadrado. Então, a carga permanente, gente, ela vai vir sempre em kilonewtons por metro quadrado. Então, se a gente fizer as multiplicações e as somas, a gente vai chegar aqui para a laje L1, porque isso aqui vai variar conforme laje para laje. Então, para a laje L1, gente, a carga permanente é de 8,42 kilonewtons por metro quadrado. Terceiro passo, gente. Antes da gente tentar entender o que são as tabelas de Rush, a gente precisa realizar, né, o terceiro passo do nosso dimensionamento, é realizar a razão entre a maior e a menor dimensão da laje. Então, só lembrando, né, LY é a maior dimensão da laje e LX é a menor dimensão da laje. Então, gente, em posse do valor dessa razão, então em posse da relação LY e LX, e também em posse da vinculação das lajes, que é importante, né, da gente saber se as bordas são apoiadas, engastadas e etc. Então, em posse disso, a gente deve olhar nas chamadas tabelas de Rush para momento fletor, né, porque nessas tabelas tem momento fletor e esforço cortante. E a gente tem que verificar qual tabela, né, vai corresponder à situação buscada, observando essas duas condições. As vinculações das bordas da laje que a gente está analisando e essa relação LY e LX. Então, a gente tem essas tabelas de Rush, né, o método alemão que eu vou trazer para vocês.
Então, gente, só fazendo, né? Como a gente viu anteriormente, a nossa laje ela é quadrada, né? Ambas as dimensões são de 5 metros. Então, se a gente fizer essa razão, 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, nossa razão LY e LX é igual a 1. Então, se a gente for olhar na apostila das tabelas de Rush, gente, que é uma apostila grande, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente escolher a tabela certa, que às vezes a gente pode se confundir, a gente vai ver que a situação que apresenta, que remete à nossa situação buscada, é a tabela de número 85. A gente vai ver que essas tabelas elas são enumeradas. Então, novamente, eu vou precisar entrar nas tabelas, né, com o dado de LI sobre LX igual a 1 e uma borda engastada, 3 bordas apoiadas e uma borda engastada, e esse engaste está na direção da maior dimensão, né, gente? A maior dimensão está aqui, né? Então ela está no sentido do tráfego, né? Então ela está no sentido da maior dimensão. Vou aqui minimizar e mostrar para vocês essas que são as tabelas de Rush. A gente vai ver que esse arquivo é um pouquinho grande, ó, gente. Ele tem 111 páginas. Então o que que acontece? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for buscar essas tabelas de Rush. As primeiras tabelas, elas não têm muita importância não, elas são só para explicar, então em alemão, então é bem difícil de entender. O que importa pra gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, as primeiras não precisa nem analisar, é só algumas explicações. O que vai importar pra gente, aqui ó. Então notem que a partir aqui da página 32 do arquivo, tá? Então a partir da página 32 do arquivo. Então, as tabelas, como eu disse para vocês, elas são enumeradas, ó. Então, por exemplo, a tabela número 1, ela apresenta o quê? As 4 bordas apoiadas, gente. Quando ela tem esse tipo de simbologia aqui, é a mesma coisa que apoio, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa que apoio. A gente vai ver, gente, que essa palavrinha aqui em alemão, Fahrtrichtung, representa a direção do tráfego. Então ela é muito importante para a gente não escolher a tabela errada. Então essa palavrinha em alemão, ela quer dizer o quê? O sentido do tráfego. Ela traz até a setinha do sentido do tráfego. Então o que que significa isso daqui? Olha, o y é a maior dimensão, então o y é a minha maior dimensão nessa laje, minha maior dimensão está aqui. O x é a minha menor dimensão, que está aqui, né? Então, o que que a gente pode concluir dessa laje aqui? Que o sentido do tráfego, né, para essa laje está na menor dimensão da laje. Então, o sentido do tráfego, né, está passando na menor dimensão da laje. A relação y sobre yx, nesse caso aqui, é infinito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na próxima aula para não confundir. Porque dependendo, para o caso de laje em balança, a gente vai ver que isso vai dar basicamente sempre infinito, quando uma dimensão é muito maior que a outra. Mas vamos lá, só explicando para vocês que a gente tem várias e várias tabelas com vários tipos de vinculação. E essas tabelas, ó, elas vão mudando. Por exemplo, eu vou pegar essa tabela número 10 aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, essa tabela número 10 é para, por exemplo, é para um tipo de estrutura, um tipo de laje que eu tenho aqui, ó, apoio em dois lados. Então a gente tem dois apoios, o x é a menor dimensão. Então a gente tem dois apoios aqui no sentido da menor dimensão. E a gente tem o quê? A gente tem o quê? Borda livre. Tá? Vocês estão conseguindo ver que isso aqui é um tracejado? Então a gente tem o quê? Duas bordas tracejadas no sentido da maior dimensão. Ou seja, a gente tem duas bordas livres. Essa palavrinha aqui, ela dita o sentido do tráfego, né? E aqui a gente tem YX, e a relação LY sobre LX, né? Nesse caso tem que ser 1,2. Para o nosso caso, gente, já vou até pular. O nosso caso, vou passar esse arquivo para vocês podem verificar depois, pode ver com calma todas as tabelas. Mas aqui vai corresponder ao nosso caso, é a tabela de número 85, que está no arquivo na página 87. Que é essa tabelinha
aqui, ó, gente. A situação do nosso exercício é essa tabela aqui, ó. Ly sobre Lx é igual a 1, certo? Ly sobre Lx é igual a 1. Então, a gente tem 3 bordas apoiadas e uma engastada. E o engaste está no sentido de qual dimensão? Ó, da maior, ó. O y está para cima, então significa que o engaste está no sentido da maior dimensão. Essas duas setinhas verticais aqui, ó, tá o quê? Nesse sentido, que é o nosso caso, não é? O sentido do tráfego não está no sentido da maior dimensão da laje? Então, tá a tabelinha nossa aqui, tá certa, né? Então, é essa tabela, a tabela número 85, da página 87 do arquivo que a gente vai utilizar. Ly sobre Lx é igual a 1. Relembrando, gente, se a gente for analisar uma coisinha aqui, ó, nem sempre a nossa laje vai estar bonitinha do mesmo jeito que vai estar lá no desenho, não. A gente tem que saber interpretar. Olha, se a gente for analisar aqui na nossa laje, o nosso engaste está aqui à direita, não está? À direita o nosso engaste. Porém, se a gente for analisar na tabela, onde que o engaste está? O engaste está em cima, né, gente? O engaste está em cima. Mas a gente tem que saber interpretar essa tabela, esse método alemão. O que acontece? Essa dimensão aqui, ó, o engaste está no sentido da maior dimensão aqui, né? Maior dimensão y, no caso é essa. E o tráfego também está no sentido da maior dimensão. Existem alguns peguinhas, gente, que a gente pode cair. A gente tem que ter muito cuidado para não cair neles. Que é esse caso aqui, ó. A gente tem tabelas que são idênticas nisso daqui, ó, nas vinculações e na razão Ly e Lx, porém o que muda vai ser só a direção do tráfego. Inclusive eu peguei esse caso propositalmente também, porque nesse caso a gente tem um quase peguinha. A tabela anterior ao nosso caso, gente, se a gente for parar para ver, ela é idêntica, basicamente. Ela é bastante parecida. O Ly sobre Lx é igual a 1. Ela também tem uma borda engastada aqui e as outras 3 apoiadas. Porém, ó, a gente tem que saber interpretar. A direção do tráfego, nesse caso aqui, está em qual sentido? No sentido de x, né? O sentido de x é a menor dimensão. Por isso que essa tabela não se encaixa. E sim, essa tabela daqui, né? Que é a tabela de número 87. Espero que vocês tenham entendido. Então, essa tabelinha que a gente tem que analisar. Então, a gente tem que analisar as vinculações. A razão Ly sobre Lx. E essa palavrinha aqui que vai dar a direção ou sentido do nosso tráfego. Outra coisa que é de suma importância de a gente identificar, gente, é a classe de carregamento da ponte. Na disciplina aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente tem as classes 45, classe 30 e também a classe 12? Pois bem, a Alemanha lá, eles utilizam outro método de classificação. Eles utilizam esse método em toneladas. Então, eles têm a classe de carregamento de 30 toneladas a 60. E eles têm também a classe de carregamento que vai de 3 toneladas a 12 toneladas. A gente sempre vai utilizar isso aqui, até porque as classes de carregamento que mais importa pra gente, que é a classe 45, ela vai estar nesse intervalo aqui de 30 toneladas a 60 toneladas. Então, basicamente, a gente sempre vai pegar essa tabela de cima. Deixa eu só voltar na tabela de Rush, aqui, vocês vão ver, essa aqui é a tabela que a gente vai utilizar, né? Vocês vão ver que essa tabela, ó, ela tem essa parte aqui, que é a parte que vai importar pra gente, que é de classe 30 a 60, e essa de baixo a gente não vai utilizar na disciplina, mas saibam que a Alemanha, ela divide aqui em classe de 3 toneladas a 12 toneladas a parte de baixo, porém a gente não vai utilizar, só a parte de cima, mas estou apresentando para vocês para que vocês tenham conhecimento disso. Beleza? Uma observação, gente, que eu já acabei falando adiantado para vocês. Muito cuidado ao escolherem a tabela de Rush. Para algumas configurações de lajes, existem 2 tabelas. O que muda vai ser somente esse Fahrtrichtung, que é o sentido ou direção do tráfego, que é o que eu falei anteriormente. Sendo assim,
é primordial que vocês observem se a direção do tráfego do problema estrutural que você está analisando, ou seja, da laje que você está analisando, se vocês têm que analisar se essa direção do tráfego está no sentido da maior dimensão da laje, LY, né? Ou no sentido da menor dimensão da laje. Então, para o exemplo que a gente está solucionando, até coloquei aqui para vocês. Poderíamos facilmente confundir, porque também temos outra tabela número 85, que inclusive vem até antes, né, para incentivar o erro da pessoa. E essa tabela está na página 86 do arquivo. E que também se encaixaria nos dois critérios que a gente está analisando, né? Que o LY sobre LX é igual a 1 e três bordas apoiadas e um engastado. Porém, o que muda, né, nessa tabela que eu falei para vocês é que a direção do tráfego da ponte está no sentido da menor dimensão da laje, que é o que eu falei para vocês, né? Essa tabela, que tem até um X, né? Ela não vai ser utilizada porque ela indica que essa tabela tem que ser utilizada quando o sentido ou a direção do tráfego, né, esteja no sentido da menor dimensão da laje, que não é o nosso caso, né? Então, depois de definido, que a gente definiu a gente escolheu a tabela de Rush, né? Então, o quarto passo, a gente vai ter que calcular os momentos. A gente vai ver o quê? Que dentro dessa tabela de Rush aqui, a gente vai ter que calcular alguns momentos. Então, para calcular esses momentos, a gente vai ver que a própria tabela ela dá uma fórmula para a gente e a gente tem que pegar alguns coeficientes aqui dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar os coeficientes errados. Mas vamos por partes. Antes da gente calcular os momentos, a gente precisa calcular alguns coeficientes que servirão como entrada, que vão ser a porta de entrada para retirar os dados da tabela. Falta um E aqui, né? O primeiro coeficiente que a gente precisa calcular, que a gente precisa encontrar, é o que a gente chama de coeficiente T. O coeficiente T, gente, ele é dado por essa fórmula aqui, ó, que eu coloquei até em negrito. Coeficiente T é igual a raiz quadrada de 0,2 vezes B, mais 2 vezes a espessura média do pavimento, mais a espessura da laje. O que é o B, gente? O B, não sei se vocês lembram que eu falei lá na aula 8, é o valor da largura da roda do veículo que a gente considera. Eu esqueci de falar no início desse exercício, gente, que a gente vai sempre utilizar, para esse exercício aqui, a gente vai estar considerando um veículo de classe 45, tá? Então, a gente está utilizando um veículo de classe 45. Se vocês voltarem lá na aula 8, nas propriedades geométricas dos veículos, vocês vão ver que para um veículo de classe 45, que o B, né, que é a largura de contato da roda, ela é de 0,5 metros. Então, ela é um valor fixo, né, de 0,5 metros. Então, a gente precisa calcular esse coeficiente T. Então, aqui só a legenda, né, o B é a largura de contato da roda, o E médio, espessura média do pavimento, e a espessura média da laje, ou espessura da laje, no caso, né? Então, a gente precisa desse coeficiente T para a gente entrar dentro da tabela. Então, né, substituindo, o B ele vale 0,5 metros. Então, vai ficar raiz quadrada de 0,2 vezes 0,5, né? Fecha a raiz, mais 2 vezes a espessura média, né? Em metros fica 0,08 metros, que é 8 centímetros, né? Mais a espessura da laje, né, que é 18 centímetros, que em metros vai dar 0,18 metros. Então, esse cálculo aqui vai nos dar aproximadamente, né, um T de aproximadamente 0,656. Dica, né, muito importante que a gente tenha aqui no mínimo 3 casas decimais. A gente utiliza sempre 3 casas decimais aqui. Então, sempre arredondem a quarta casa aqui para a terceira. Então, a gente sempre vai utilizar 3 casas depois da vírgula. Então, nosso T, 0,656 metros. Outros coeficientes que a gente vai utilizar para entrar lá dentro da tabela é a relação LX sobre A e T sobre A. O que é o LX, gente? O LX é o comprimento, né, da menor dimensão, da menor borda da laje. Então, LX é a menor dimensão da laje.
O A, gente, o que é o A? É a distância entre os centros de rodas. Novamente, gente, lá na aula 8 eu expliquei as características geométricas do veículo. Então, como a gente está utilizando aqui um veículo de classe C45 para fazer o dimensionamento, se vocês forem lá na aula 8, naquele quadrinho que eu expliquei para vocês de propriedade geométrica, vocês vão ver que a distância entre os centros de rodas de um mesmo eixo, a distância entre as rodas de um eixo, né, que a gente até utilizou para fazer o dimensionamento, é de quantos metros? 2, né? Então, o A ele vai ser igual a 2 metros. Então, a gente vai precisar dessas duas relações. Essas duas relações não pode errar, porque ela vai ser utilizada para a gente entrar na tabela com elas. Então, Lx sobre A vai ser igual. O Lx, gente, é a minha menor dimensão da laje, que é 5, né? 5 sobre o A, que a gente viu aqui, que vale 2, né? A distância entre os centros de duas rodas. Então, 5 dividido por 2, 2,5, né? Então, a relação Lx sobre A é 2,5. T sobre A, gente. Eu acabei de calcular o meu T agorinha, né? O meu T deu 0,656. Então, 0,656 sobre 2, aqui ficou errado, a gente tá passando não é 20 não, tá? É 0,328. Então, 0,328. Tem que tirar esse 2 aqui. Aqui na frente eu consertei. Então, T sobre A é igual a 0,328. Então, esses dados aqui, gente, são de suma importância para a gente pegar os dados lá dentro da tabela, tá? Não pode errar eles de forma nenhuma. Senão o exercício de dimensionamento vai ficar tudo errado. Então, lembrem, Lx sobre A, 2,5. T sobre A, 0,328. Então, definidos esses coeficientes, o quinto passo, a gente vai definir primeiro o momento fletor para carga permanente. A gente não calculou a carga permanente lá, que deu 8,42 kN por metro quadrado? Então, primeiro a gente vai definir o momento fletor para carga permanente. Importante, gente, cada tabela de Rush proporciona uma fórmula específica para cálculo do momento fletor para carga permanente, bem como também já diz quais os momentos presentes para aquela configuração de laje. Se observarmos na parte superior da tabela 85, da página 87, que é a nossa, né, veremos que ela já nos proporciona a fórmula utilizada para calcular o momento fletor, né, de carga permanente, bem como os valores dos coeficientes K conforme o tipo de momento presente na laje. Ou seja, gente, quando a gente for calcular o momento fletor devido à carga permanente, a gente tem que olhar na tabela de Rush, porque lá no canto superior direito, ela já nos proporciona uma fórmula que a gente tem que utilizar para calcular os momentos. E a própria tabela, gente, ela já diz para a gente também quais que são os momentos que estão presentes na minha laje. Aqui, ó. Se a gente for verificar aqui em cima. Então, gente, a fórmula que está aqui em cima, lembrem-se sempre, é a fórmula do momento fletor devido à carga permanente. A tabelinha tá ruim de enxergar, gente, mas a gente vai ver que nesse caso aqui a fórmula do momento vai ser basicamente sempre a mesma. O momento vai ser sempre K, que é um coeficiente, vezes G, esse G é o que? É o valor da carga permanente, vezes Lx ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da minha carga permanente. Notem, gente, que a própria tabela já diz pra gente qual que é os momentos que a gente vai ter na nossa laje. Então, a minha tabela diz que a minha laje tem um momento médio. Esse Mzinho, gente, significa médio. Então, tem um momento médio na direção X, tem um momento médio na direção Y, e eu tenho um momento, né, no engaste, porque a gente tem um engaste, né, na direção Y. E aí ela fornece, gente, coeficiente K para a gente jogar aqui dentro dessa fórmula para descobrir o momento. Por quê? O G não é o mesmo, a gente já descobriu o G, que é 8,42. O Lx não é o mesmo, que é 5 para todos os casos, tipo para essa laje, não é 5? Então o que vai mudar, gente, para cada tipo de momento, então a gente vai descobrir um momento para cada eixo, para cada um desses, para cada direção. E para cada direção a gente tem um K específico. Então, só reescrever na fórmula aqui, para vocês entenderem, a fórmula para calcular o momento fletor devido à carga permanente é essa aqui, ó. K vezes G,
vezes Lx ao quadrado. Então, K é um coeficiente dado pela tabela. Então, para cada tipo de momento na minha laje, eu vou desenhar para vocês e vai ficar mais claro. Então, para cada momento na minha laje, eu tenho um K relacionado. A própria tabela já me dá isso. Então, gente, os momentos fletor presentes nessa configuração de laje, a gente pode concluir que, a gente viu lá na tabela, é o MXM, que é o momento médio na direção X. Então, a direção X aqui, ó, tá onde? Tá aqui para cima, né? Por quê, gente? A gente tem um apoio aqui e a gente tem um apoio aqui. Então, a gente vai ver, eu vou desenhar agora o diagrama para vocês verem. A gente tem um momento médio na direção Y, que é o MYM. E a gente tem um momento de engaste na direção Y, né? Que é o MYM. Basicamente é isso daqui, ó, gente. O que acontece? Na direção Y, aqui eu tenho a direção Y, né? Que é a maior dimensão da minha laje. Eu tenho de cá um apoio e de cá eu tenho um engaste, não tem? Tem um apoio e um engaste. O momento fletor, o diagrama de momento fletor, basicamente vai ser representado mais ou menos dessa forma aqui, né? Eu tenho um apoio e um engaste. Então, eu vou ter aqui no apoio, até um certo ponto, eu vou ter uma parte, um momento positivo. Quando eu chegar aqui mais próximo do engaste, eu vou ter uma parte o quê? Negativa, né? Por quê? Momento fletor, só relembrando, né? A parte de baixo, tracionando embaixo é positivo, tracionando em cima é negativo. Se vocês tiverem com dúvida, recorde isso aqui lá de teoria das estruturas 1. Quando a gente tem, só relembrando, né? Quando a gente tem uma viga que é composta, né? Por um apoio e por engaste, o diagrama de momento fletor vai ser basicamente isso daqui. E na direção Y, gente, que é aqui, ó, que é o MYM, notem que a gente só tem um momento, né? O MYM não, MXM, né? A gente tem o quê? Duas bordas apoiadas, né? Então, como a gente tem apoio de um lado e apoio de outro, o diagrama de momento já é super conhecido, né? Que é esse diagrama de momento aqui. Tracionou embaixo, né? Se a gente desenhou o diagrama de momento embaixo, é porque o quê? A carga, ele está tracionando embaixo, então é porque esse diagrama aqui ele é positivo. Se a gente for verificar, ó, então na direção Y, a gente vai ter um momento Y médio. O momento Y médio é dessa parte positiva aqui. E no engaste, gente, como o diagrama está em cima, significa que é negativo. De fato, se a gente for parar para verificar na tabela de Rush, a gente vai ver o quê? Que o coeficiente do engaste, ele é o quê? Ele é negativo, justamente porque o momento ele é negativo nessa borda no engaste, né? E os demais aqui, né, os coeficientes K são sempre positivos, porque tanto o momento médio na direção X quanto o momento médio na direção Y são positivos. Então, bora lá, gente. Então, vamos calcular o momento médio na direção X devido à carga permanente. Então, a fórmula é a mesma, né? K vezes G vezes Lx ao quadrado. O G vale 8,42. O Lx vale 5, né? Então 5 ao quadrado. Qual que é o K para o momento médio na direção X? O K vale 0,03. Então, se a gente fizer, né, 0,03 vezes isso daqui, a gente vai ter que o momento médio na direção X, esse G significa que é o quê? Devido à carga permanente. É 6,32 kN vezes metro. Momento médio agora, momento médio na direção Y devido à carga permanente. Vai ser K vezes G Lx ao quadrado. Então, o G é 8,42, o Lx ao quadrado, 5 ao quadrado. E o K do Y médio, se a gente for voltar aqui para a gente ver, o Y médio, né, o K vale 0,036. É quase igual, né? Então, vai dar 0,036. Então, multiplicando, o momento médio na direção Y devido à carga permanente é 7,58 kN vezes metro. Agora, no engaste, né, gente? No engaste, então o momento no engaste na direção Y, o K, a gente viu anteriormente que ele é negativo, né? Ele é 0,084. Justamente por quê? Porque no engaste o momento é negativo, né? Então, menos 0,084. Vai nos dar um momento negativo, né? Então, menos 0,084
vezes 8,42 vezes 5 ao quadrado. Então, o momento aqui vai ser de menos 17,68 kN vezes metro. Representando isso aqui, né, só alterando os valores, podemos concluir que os momentos devido à carga permanente possuem essa configuração, né? Então, o momento y médio, 7,58 positivo. No engaste, né, ele é negativo, né, 17,68. O momento x médio, né, que na direção x eu só tenho um momento, é 6,32. Agora, gente, é a parte que a gente tem que ter mais atenção. A gente vai definir um momento fletor para carga móvel. Para a gente definir um momento fletor para carga móvel, a gente vai utilizar aqueles numerozinhos dentro da tabela que a gente não mexeu ainda lá embaixo, referente às classes de carregamento. O momento fletor devido à carga móvel, gente, ele é dado por Q vezes ml. O que é o Q, gente? Lembra que lá nas aulas anteriores, o Q era a reação de apoio obtida no primeiro caso vezes os coeficientes de majoração? Aqui vai ser quase igual, só que a gente não vai precisar calcular a gente não vai precisar calcular a linha de influência, não. A gente já explica já o que é o Q, o Qzinho e o Qzinho linha. O ml, então vai ser Qzão vezes ml. O ml, gente, é um coeficiente que é fornecido pela tabela em função de Lx sobre A e T sobre A. Por isso que eu falei que esses dois coeficientes é bastante importante, não pode errar em hipótese nenhuma. Então, para a gente achar o ml, a gente vai ver que o ml a gente praticamente sempre vai ter que encontrar ele por interpolação. Então, ml, a gente vai ter que entrar com os dados de Lx sobre A e T sobre A. Mais Qzinho, que eu vou explicar o que é o Qzinho, vezes o MP. O MP também é um coeficiente fornecido pela tabela em função de Lx sobre A. Mais Qzinho linha vezes MPzinho linha. O que é o MPzinho linha? É um coeficiente fornecido pela tabela em função de Lx sobre A também. Então, o ML é função de Lx sobre A e T sobre A, e o MPzinho linha é função só de Lx sobre A. Então, o que é o Qzão, o Q e o Qzinho linha? A gente vai ver, gente, que o Qzão vai ser... Lembra que a gente estudou as propriedades geométricas do veículo? O veículo que a gente está considerando é o veículo de classe o quê? 45. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? O P, vocês lembram que o P representava inicialmente, gente, o peso de cada roda? Então, aqui vai ser basicamente isso. Então, a gente vai pegar o veículo, a classe que a gente está calculando, que é a classe 45, e a gente vai fazer o quê? O Qzão vai ser o peso de cada roda, de uma roda, né? Que no caso aqui vai ser de 75, vezes os coeficientes de majoração que a gente tem que descobrir, né? Com base na seção longitudinal da ponte. O Qzinho vai ser o P, não sei se vocês lembram, mas eu expliquei que a carga P, ela é a carga uniformemente distribuída na pista, que ela vale quanto? Vale 5 kN por metro quadrado. Vezes os 3 coeficientes de majoração. E nesse caso aqui, dessa aula, o Qzinho linha vai ser igual ao Pzinho linha. Não sei se vocês lembram, gente, mas o Pzinho linha, ele era a carga uniformemente distribuída na pista, no passeio, desculpa. Então, o P, o Pzinho e o Pzinho linha representam os valores característicos das cargas definidas para a classe 45, que a gente viu lá na aula 8. Foi até apresentei essa tabela na aula 8, gente. Então, para a classe 45, né, que a gente está utilizando, o peso total do veículo vale 450. Então, a gente considera 6 rodas. Se a gente for dividir isso daqui, vai dar o quê? O P vai valer 75. O Pzinho, ó, vale 5 kN por metro quadrado. E o Pzinho linha vale 3 kN por metro quadrado. Assim, para todos os momentos presentes para aquela configuração de laje, inicialmente, né, que a gente continua tendo o momento médio na direção x, momento médio na direção y e o momento no engaste na direção x. Então, para esses 3 momentos, deve-se calcular os devidos momentos devido à carga móvel através da fórmula do slide anterior, ou seja, através dessa fórmula esquisitinha aqui, que
pode assustar muita gente, mas não é tão complicado de retirar os dados da tabela de Rush, não. Porém, gente, antes da gente encontrar o momento, porque para encontrar o momento, né, para encontrar o momento final, a gente precisa do Qzão, do Qzinho e do Qzinho linha, né? Então, o que a gente vai fazer antes disso? A gente precisa obter, né, os dados referentes à classe do veículo utilizado no dimensionamento. Precisamos também aplicar os coeficientes de majoração para transformá-las, né, em Qzão, Qzinho e Qzinho linha. Então, para este exemplo, estamos considerando um veículo de classe 45, né, que é o que eu falei. Então, o Pzão vai valer 75, o P vai valer 5 e o Pzinho linha vai valer 3. Então, vamos relembrar, gente, que para que a gente tem que calcular? O CIV, o CNF e o CIA. Para calcular o CIV, a gente precisa saber, né, gente, dos vãos. A gente precisa saber dos vãos, verificar se os vãos são maiores ou menores que 10 metros e aplicar as condições. Então, isso aqui é a seção longitudinal da nossa ponte, né? Isso aqui é a planta baixa da nossa ponte. Então, a gente pode dizer que a gente pode fazer uma simplificação estrutural dessa ponte como um todo. Então, nota que a ponte ela vai daqui até aqui, né? Esse aqui é o comprimento da ponte do nosso exercício. Então, a gente pode fazer essa seguinte simplificação estrutural aqui, ó. Aqui, a gente vai considerar o quê? A gente está considerando nesse exercício, nesse dimensionamento, que em cada transversina há um aparelho de apoio. Ou seja, a gente está considerando que em cada transversina a gente tem o quê? Um apoio, né? Então, aqui a gente tem um vão, aqui a gente tem outro vão, um apoio. Daqui até aqui eu tenho outro vão, né? Então, essa transversina tem um apoio. E daqui até aqui outro vão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vãos, certo? Então, só colocando as cotas ali, né? Transformando isso aqui, fazendo a simplificação estrutural, é a mesma coisa que isso daqui, né? Então, notem, gente, que todos os vãos têm dimensão menor que 10 metros, né? Então, não preciso nem fazer aquele cálculo, né? Da média dos vãos, não. Então, como tem as dimensões dos vãos são menores que 10 metros, então o que a gente viu? Quando os vãos da nossa ponte são menores que 10 metros, o CIV é sempre igual a 1,35, né? Que é o caso mais simples. Então, toda vez que o vão deu menor que 10 metros, né? Da nossa seção longitudinal, o CIV é 1,35. A gente vai considerar também no nosso exemplo, se a gente voltar lá na nossa seção transversal, que a gente vai ter só duas faixas na nossa ponte, que é o caso mais simples, né? Então, se a gente for considerar duas faixas na nossa ponte, então N é igual a 2, nessa fórmulazinha aqui, né? Então, se a gente substituir N por 2, a gente vai ver o quê? Que 2 menos 2 vai dar 0. Então, esse termo aqui, né, ele vai cancelar e vai ficar só 1. Então, o meu CNF, coeficiente do número de faixas, é igual a 1. E o CIA, né, que o CIA depende só do material da minha ponte, né, da minha superestrutura. Como a gente está estudando só pontes em concreto armado, o meu CIA ele vale 1,25. Então, gente, o que a gente vai fazer? Eu agora vou pegar, lembrando que eu vou aplicar meus 3 coeficientes de majoração para achar o Qzão e o Qzinho, né? O Qzinho linha não. Então, eu vou pegar o meu P, que é o valor da carga concentrada de uma roda, e vou multiplicar pelos 3 coeficientes de majoração. Aí eu vou chegar no meu Qzão. Meu Qzão majorado aqui, ó, ficou em 126,56 kN. Meu Qzinho, que vale o valor da carga distribuída na pista, que é 5, vezes os 3 coeficientes de majoração, é 8,44 kN por metro quadrado. E o meu Qzinho linha, né, é o próprio valor da carga distribuída no passeio, né, que é 3 kN por metro quadrado. Pois bem, né, gente, vocês devem estar se perguntando, devem estar confusos. Agora que eu achei, né, o Qzão, o Qzinho e o Qzinho linha, como é que eu vou achar o ML, o MP e o MP linha, né, gente? Todo mundo confuso. Como é que eu vou fazer para achar esses 3 valores naquela tabela com aquele tanto de número? Parece complicado, gente, mas é relativamente simples. Só que para isso a gente tem que ter um pouquinho de organização. O que a gente precisa fazer? A gente tem que analisar a tabela de Rush correspondente, que é a tabela número 85 da página 87. A gente vai escolher o quadro que representa a nossa classe de carregamento, que é o que eu falei, né?
A classe de carregamento vai ser o quadro de cima, né? Que é o quadro da classe que vai de 30 a 60 toneladas. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai pegar a linha dessa tabela que contém o valor obtido de Lx sobre A. Lembra que a relação Lx sobre A deu 2,5? Porque o Lx é 5 e o A é 2. Então 5 dividido por 2 é 2,5. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é pegar a linha do Lx sobre A e vou destacar ela, porque ela vai ser de suma importância. Então só lembrando, né? O Lx sobre A deu 2,5 e o T sobre A deu 0,328. Os dois vão ser importantes. Então, essa aqui é a nossa tabela, gente. Eu tirei um print dela de novo, então notem, a tabela número 85. Então, a nossa classe de carregamento vai ser sempre o primeiro quadro, certo? Agora, gente, o que a gente vai fazer? Tá vendo que na primeira coluna a gente tem a relação Lx sobre A? A nossa relação Lx sobre A deu quanto? Deu 2,5, não deu? Então, ela deu 2,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha e já vou destacar ela todinha. Porque todos os valores que eu vou precisar para dimensionar a minha superestrutura, o meu tabuleiro, a minha ponte, está aqui. Todos os valores que eu vou precisar tá aqui nessa linha. Então, por isso, a primeira coisa que você faz, você já destaca a linha que contém a relação Lx sobre A. Então, ok, fiz isso, certo? Agora, o que eu vou fazer, gente? Lembra que a gente tem que achar três momentos? O momento ML, o MP e o MP'. Se vocês verem, eu já destaquei aqui de preto, ó, que a gente tem L. Esse L significa o quê? Que é o coeficiente ML. Então, notem que para cada momento, ó, para momento médio na direção X, eu vou achar um ML. Para o momento médio na direção Y, eu vou achar outro ML. Para o momento de engaste na direção Y, eu vou achar outro ML. E aqui notem que eu tenho o quê? O P e o P', que significa o quê? O MP e o MP'. Então, na direção média de X, o momento médio na direção X, eu tenho um P e um P'. É bem fácil de descobrir. O momento médio na direção Y, eu também tenho um MP e um MP'. E o momento de engaste na direção Y, também tem um MP e um MP'. Quando tiver essa barrinha aqui, ó, não tiver nenhum número, significa que o valor ali é zero, que significa que a gente não tem esse coeficiente. O que vai acontecer, gente? Está vendo que o T sobre A está aqui? Lembra que a nossa relação T sobre A é 0,328. O ML, gente, basicamente sempre ele vai ter que ser encontrado através de interpolação. Notem que a gente não tem o 0,328, então a gente vai ter que interpolar entre dois valores conhecidos. O 0,328 está entre quais dois valores? Está entre a coluna 0,250, se vocês forem reparar, e a coluna 0,50. Né? O 0,328 está entre isso daqui. Então, ele vai ser de suma importância para a gente encontrar e fazer essa interpolação. Então, né, vamos lá, vamos encontrar os valores de momento médio na direção X devido à carga móvel, momento médio na direção Y devido à carga móvel e momento, né, no engaste na direção Y devido à carga móvel. Primeiro, gente, vamos encontrar o momento médio na direção X devido à carga móvel. Então, a gente vai obter primeiro o coeficiente ML, que é o mais difícil da gente obter na prática, né, que é por interpolação. Então, se a gente entrar com os dados de Lx sobre A, que é 2,5, né, que é a linha que vai importar, e T sobre A, que é igual a 0,328, a gente vai ver que é necessário interpolar o ML entre a relação T sobre A igual a 0,25 e T sobre A igual a 0,50. Até circulei de preto para ficar bem simples da gente entender. Como a gente está calculando o MXM, o ML a gente vai obter daqui de dentro. E aqui a gente já obtém direto ó, o MP e o MP'. Eu não vou falar sobre eles não, mas a gente obtém eles diretamente aqui. Notem, gente, que para encontrar o ML aqui, a gente vai ter que fazer interpolação. Então, a relação T sobre A que importa pra gente está aqui, né? 0,328. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma interpolação para encontrar o valor intermediário aqui. Por quê? Para 0,250, né, para a relação 0,250 aqui, de T sobre A, o meu ML vale quanto? Outra coisa que é de suma importância, gente. Notem que sempre o primeiro valor vocês têm que acompanhar. Por quê? Ó,
essa tabela também ela é meio traiçoeira. Notem que o primeiro valor, ele tá sempre o quê? 0,0 alguma coisa. Os coeficientes, já adianto aqui, que eles são sempre muito baixos, tá? Muita gente acaba errando isso aqui porque não consegue, às vezes erra na hora de pegar o coeficiente. Os demais valores que estão aqui embaixo, eles não são inteiros, viu? Então, por exemplo, esse 119, ele não é inteiro. Ele tem um zero antes. Ficaram com preguiça, né, na hora de fazer a tabela, mas não se esqueça. Os valores que estão inteiros aqui embaixo, você tem que olhar sempre o primeiro valor correspondente para ver quantas casas depois da vírgula você tem que andar. Então, por exemplo, esse 0,040, na verdade aqui embaixo, esse 72 é um 0,072. O 118 aqui seria o quê? 0,118. Então, muito cuidado para não achar que esses valores aqui são inteiros. Nenhum desses valores aqui, basicamente, são inteiros. Só alguns que são acima de 1, que são esses casos aqui do engaste, que vai dar maior. Os demais sempre menor que 1. Ok? Vamos lá, gente. Então, o que a gente tem que verificar aqui? Para 0,250, o meu ml vale 0,323. Para 0,50, o meu ml vale 0,233. E o meu 0,328 está bem aqui, né? Então eu tenho que encontrar o valor correspondente. Eu sempre monto uma tabelinha, gente, que essa tabelinha aqui eu acho que ela ajuda muito para a gente verificar quais que são as relações. Então aqui, na primeira coluna da tabela, eu sempre coloco o LX sobre A, né? Que é sempre o quê? Para o meu exercício, é 2,5, né? Aí eu coloco o meu ml para a relação 0,25 vale 0,323. Ó, o meu ml para 0,25 ele vale 0,323. O meu ml para 0,50 ele vale 0,233, que é o que está aqui na minha tabela. E aí eu tenho que achar o valor intermediário aqui dentro, né? Eu tenho que achar esse valor através de interpolação. Notem que aqui no final da tabela, ó, o MP e o MP' é fácil de achar, a gente já acha eles diretamente. Para o momento médio na direção X, o meu MP é 0 e o MP' 17, mas cuidado, ele não é 17. Se a gente voltar lá em cima, a gente vai ver o quê? Que é 0,17. Então o MP é 0 e o MP' 0,17. Por isso que está aqui 0,17. Aí a gente precisa interpolar, gente. Aí vocês podem encontrar através do método de interpolação que mais convenha para vocês. Se a gente for interpolar, a gente vai ver que o valor dá 0,295. No arquivo que eu estou mandando em anexo para vocês, do exercício resolvido, tem aí a maneira como é que eu fiz a minha interpolação. Né? Que eu pego esse valor menos esse, dividido por esse valor menos esse, igual esse valor menos x, dividido por esse valor menos esse. Que aí eu consigo encontrar o x, né? Que é o meu 0,295. Agora que eu tenho o ml, que eu descobri por interpolação, o MP, que é 0, e o MP', eu consigo achar o meu momento médio na direção x devido à carga móvel, que é através dessa fórmula aqui. Ó. Então, quem que é o meu Q? O meu Q vai ser sempre constante para os três momentos, 126,56, vezes o ml, né, que é 0,295, mais o Q, que eu descobri que era 8,44, vezes o MP, que eu vi que é 0 para momento médio na direção x, então isso aqui vai cancelar, mais o Q', né, que é a carga distribuída da pista sem majoração, da pista não, do passeio sem majoração é 3, e o MP' é 0,17. Então com isso, eu encontro que o meu momento médio na direção x devido à carga móvel é 37,85 kN vezes metro. Então encontrei o meu primeiro momento. Agora, vou fazer o mesmo procedimento, só que para y. Então, momento médio na direção y devido à carga permanente. Vou usar a mesma relação Lx sobre A, a mesma relação T sobre A. E vou interpolar entre os mesmos valores, entre T sobre A igual a 0,25 e T sobre A é 0,50. Então, notem que para x eu peguei aqui nesse quadrado, para y eu peguei aqui, né? Então, mudei o quadradinho. Não se confundam para momento médio na direção y. Então,
vai estar entre, de novo, né? O meu T sobre A, que é 0,328, está entre 0,25 e 0,5. Então, para 0,25, gente, o meu ml ele vale 281, porém é 0,281. Então, montei outra tabelinha. Para 0,25, né, para a relação 0,25, o meu ml vale 0,281. Para 0,50, o meu ml vale 250, mas é 0,250. Então, para 0,50, né, o meu ml vale 0,250. E aí, né, a minha problemática, eu vou ter que descobrir aqui no centro, por interpolação, qual que é o ml correspondente para essa relação T sobre A, né, de 0,328. Então, gente, por interpolação, vocês vão descobrir que esse valor aqui, ó, é 0,271. O MP, gente, é só pegar aqui na frente também, né? Então, agora, ó, MYM. O meu MP, notem que, de novo, ele é 0, ó. Ele é 0. E o meu MP', notem que ele é o quê? 27. Só que se eu subir aqui, ó. Só que se eu subir aqui, eu vou ver que ele não é 0,27. Ele não é 27, ele é o quê? 0,27. Então, toma bastante cuidado, porque senão vai dar um número bem fora da realidade. Então, meu MP', 0,27. 0,27. Então, bora lá. Então, MP', 0,27. O MP, 0. E o meu ML, através de interpolação, 0,271. Só jogar na fórmula também. Quem que é o quê? 126,56 vezes o ml, que é 0,271, mais o Q, que é 8,44, vezes o MP, né, que eu vi aqui que o meu MP de novo deu 0. O MP às vezes costuma dar bastante 0. Mais o Q', que é 3, vezes o MP', que eu vi que deu 0,27. Então, meu momento, gente, na direção, meu momento médio, na direção Y, devido à carga permanente, deu 35,11 kN vezes metro. Agora eu vou achar o meu último momento, né? Meu momento de engaste na direção Y. Então, eu vou entrar com os dados de Lx sobre A e de T sobre A igual a 0,328. Agora eu só mudo, né? Só vou mudando, né? Para X era aqui, para Y média aqui, agora para o engaste, né? Então, notem que, de novo, eu vou pegar a interpolação, né, os dados de interpolação entre 0,25 e 0,5. Então, para a relação T sobre A igual a 0,25, o meu ml ele vale 0,76. Então, vale 0,76. Então, para 0,25, né, meu ml vale 0,76. E para a relação T sobre A igual a 0,5, o meu ml ele vale 0,7. Então, para a relação T sobre A igual a 0,5, meu ml vale 0,7. Então, a minha problemática, né, é descobrir o ml correspondente para T sobre A igual a 0,328. Notem também facilmente, né, que no momento de engaste na direção Y, o meu MP de novo deu 0 e o meu MP' deu 0,66, né? Está 66 aqui, mas tem o 0 antes. Então, 0 e 0,66. Então, se eu interpolar, gente, vocês vão ver que esse valor aqui vai dar 0,741. Depois também é só jogar na fórmula, né? Lembrando, né, gente, como o momento de engaste na direção Y, a gente viu e a própria tabela já nos deu que ele é negativo, né? Então, a gente considera que esse momento aqui, a gente considera um sinal de menos, né? Porque o momento ele é negativo. Então, o Q, então vai ficar menos Q, que é 126,56, vezes o ml, que é 0,741, menos o Qzinho, que é 8,44, vezes o MP, né, que de novo deu 0, então vai cancelar esse termo, menos o Qzinho linha, que deu 3, vezes o MPzinho linha, que deu 0,66 pela tabela, né? Então, se a gente for fazer as multiplicações, o nosso momento de engaste na direção Y, né, deu menos 95,76.
Agora, gente, eu defini o momento devido à carga móvel e eu defini lá anteriormente, lá atrás, o momento devido à carga permanente. Então, agora eu preciso somar esses momentos para encontrar o que eu chamo de momento de projeto, que basicamente é o momento que eu vou utilizar para fazer para fazer o projeto de fato. Então, eu preciso definir os momentos de projeto. Então, a gente vai somar esses momentos e a gente vai majorar ele pelos coeficientes de majoração. Então, no estado limite último, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o momento devido à carga permanente, ó, carga permanente G, eu vou majorar ele por 1,35, vou multiplicar ele por 1,35. E os momentos devido à carga móvel, eu vou majorar eles por 1,5. Então, tanto na direção X quanto na direção Y, eu vou fazer essa mesma conta. Então, primeiro, gente, vamos fazer a somatória, né, dos momentos médios na direção X de projeto, né? Então, por isso tem esse D. Então, vai ficar 1,35 vezes o momento médio na direção X devido à carga permanente, que deu 6,32, né? Que a gente calculou lá atrás através dos coeficientes K, mais 1,5 vezes o momento médio na direção X devido à carga móvel, que a gente acabou de calcular, que deu 37,85. Então, multiplicando os coeficientes de majoração e somando os momentos, a gente chega que o momento médio de projeto, né, na direção X é 65,31. Na direção Y, a mesma coisa, vai ficar 1,35 vezes o momento na direção Y, médio, né, devido à carga permanente, que deu 7,58, através dos coeficientes K, mais o 1,5 vezes o momento, né, devido à carga móvel na direção Y, que a gente calculou agora, que deu 35,11. Então, multiplicando os coeficientes de majoração e somando, o momento médio na direção Y de projeto vai dar 62,9 kN vezes metro. E para fechar, né, o momento de engaste na direção Y de projeto vai ser 1,35 vezes o momento de engaste na direção Y devido à carga permanente, pelos coeficientes K, lembra? Deu menos 17,68, mais 1,5 vezes o momento de engaste na direção Y devido à carga móvel, que foi esse último que a gente calculou, que deu menos 95,76. Então, multiplicando, né, e fazendo a soma, a gente vai ver que o momento de engaste na direção Y de projeto, né, deu menos 167,51 kN vezes metro. Então é isso, gente. O objetivo era encontrar os três momentos, né? Então, o momento médio na direção X, o momento médio na direção Y e o momento de engaste na direção Y de projeto, né? Porque depois que a gente encontra os momentos, a gente vai compatibilizar e depois de compatibilizar, a gente vai fazer o quê? Vai encontrar a área de aço, né? As barras de aço necessárias. Para a aula de hoje, né, gente, era só isso, as referências que eu utilizei, né? NBR 7187, NBR 7188, principalmente. Qualquer dúvida eu estou à disposição, espero que vocês tenham entendido o método. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.